Olá pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo certo aí com vocês? Vou até tirar o óculos para ficar melhor a visibilidade. Hoje a gente vai tratar de um dos temas interessantes de filosofia, para o Enem, filosofia em geral, que vai ajudar vocês a entenderem, inclusive o mundo político atual, que é o tema do liberalismo. Vou logo colocar aqui um slidezinho bom da Gota Serena, para a gente dar uma olhada, para tratar desse tema do liberalismo. O que é interessante, né? Muita gente se equivoca bastante quando fala de liberalismo, principalmente por causa da polarização política que a gente vive, né? Faz as pessoas acharem que sabem demais, mas na verdade estão se informando apenas por redes sociais, né? YouTubers enviesados que defendem de uma forma torta ao seu próprio lado e de uma forma torta o próprio lado, né? Então, é um pouco complicado a gente simplesmente tratar desses temas delicados por via de conhecimentos não acadêmicos. A gente tem que beber nas fontes. Então, vamos embora para a questão do liberalismo, para ficar mais claro que danado é isso, né? O liberalismo, ele nasce, né, e um dos pais dele é aquele danado lá atrás, que a gente já viu, no contratualismo, que é John Locke. É um dos pais do liberalismo, né? E o que é que isso tem a ver, né? Liberalismo tem a ver com liberal, de ser livre, né? Então você sempre lembra, quando vai falar de liberalismo, ser livre. Simples. Aí é um princípio que vai ser arrastado por toda a doutrina, que vai ultrapassar o âmbito político e vai desmembrar-se através da economia e das relações pessoais. Simples assim. Então, quando a gente está falando de liberalismo, a gente está falando de quê? Da defesa das liberdades individuais. A defesa da liberdade individual. Porque o indivíduo é preponderante. E a gente vai dar uma olhada como é esse indivíduo daqui a pouco. Ou seja, o Estado ele é limitado para poder o indivíduo agir mais, ser cada vez mais livre, porque cada vez um Estado mais poderoso limita o indivíduo na sua ação, segundo a tese liberal, né? Há uma defesa estridente da propriedade privada. Propriedade privada é quase algo sagrado, né? Como fosse algo divino. E se vocês olharem, muitas defesas encaminham por esse lado mesmo, com essa ideia de misturar religião e política, que não é bom, né? Aí, a partir dessa ideia de propriedade privada, né? Seu carrinho, sua motinha, suas coisas, né? Também a ideia da liberdade econômica, ou seja, a liberdade de empreender, porque dentro do nascimento do liberalismo havia o controle estatal pelas monarquias através de quem deveria comercializar com quem. E a galera que tinha se enriquecido, a burguesia que tinha se enriquecido ali no final da Idade Média, tinha dinheiro, mas não tinha poder político. E não podia negociar com quem queria. Então, por isso que houve as revoluções burguesas, que vocês vão estudar isso em história. Né? Aquela ideia da Revolução Francesa como um ápice dessa ideia de destituir o rei, cortem a cabeça do rei, vamos fazer as coisas do nosso jeito. E dentro dessa ideia liberal, há um processo também que a gente chamaria de meritocracia. Né? Cada um só vai ter aquilo que merece, que se esforçou para ter. Tem muita gente que odeia essa ideia de meritocracia, acha isso extremamente injusto, mas dentro da lógica liberal tem um pouco de sentido, apesar de que pode continuar achando injusto, mas tem um pouco de sentido. Quando a gente olha para a noção de indivíduo, quem é o indivíduo no liberalismo? Quem é? O indivíduo, ele é concebido como um ser livre e racional. Isso é extremamente importante. Ou seja, você já nasce livre. Você nasce como uma espécie de átomo na sociedade e você é livre, independente, onde quer que você esteja. Ou seja, o indivíduo é preponderante em cima do estado, ou do local, ou da situação pela qual ele surge, ou ele surgiu. Ou seja, esse indivíduo, né, livre, racional, ele vai ter uma vontade de fazer determinadas coisas, vontade de não fazer determinadas coisas. E qual é o papel desse processo liberal? É deixar com que o indivíduo siga seus próprios desejos, suas próprias vontades, suas próprias metas, escolhas de vida, né?
Ou seja, é uma preconcepção que o indivíduo é capaz de escolher aquilo que é melhor para ele. Ou seja, ele não precisa de uma determinação do Estado para dizer o que é aquilo que ele deve seguir. De um rei, de uma igreja. Não, ele precisa apenas ser livre para tomar suas próprias atitudes. Ele vai saber aquilo que é melhor para ele, dentro dessa regra. E uma das ideias interessantes também é a concepção clara de uma análise, dá para dizer assim, observacional, que os indivíduos são diferentes uns dos outros. Os indivíduos são diferentes bastante uns dos outros. Então, dentro dessa ideia liberal, né, é preciso aceitar as diferenças como uma espécie de modelo natural. Né? Então, como é que a sociedade liberal é constituída? Ela é constituída a partir desse conglomerado de indivíduos. Ou seja, a sociedade liberal ela não tem nenhum peso extra acerca do indivíduo, ela não domina as relações sociais. São os indivíduos, a partir da sua vontade, que determinam o que a sociedade pode ser. Então, um dos pressupostos é que todos esses indivíduos, apesar de desiguais fisicamente das suas condições, devem ser iguais perante a lei. Né? Apesar dessa desigualdade natural, os indivíduos têm uma espécie de isonomia, né? Pertencem à mesma regra. E o que acontece? Essa desigualdade natural entre os indivíduos vai gerar competição. E essa competição entre os indivíduos, na sociedade liberal, isso não é mal visto por todos, não é mal visto em si. A competição, pelo contrário, ela gera melhorias, porque, vamos dizer, um indivíduo tem vontade de prender, fazer um cachorro-quentezinho. Ele coloca um cachorro-quente. E depois de 4 ou 5 ruas, outra pessoa coloca outro cachorro-quente, talvez com preço melhor. Aí agora ele vai ter que fazer talvez um cachorro-quente melhor ou baixar o seu preço para poder conseguir os clientes, senão os clientes podem migrar por outro. Ou seja, a própria competição entre os indivíduos faz com que haja melhorias. As pessoas queiram estudar mais, porque querem aquela vaga mais preciosa, estudam mais, geram mais profissionais mais qualificados. Ou seja, uma sociedade competitiva ela não é ruim em si, dentro desse panorama liberal. E o que é o papel do Estado? Né? O Estado ele é a instância que deve garantir as liberdades individuais, direito à propriedade, direito à vida. E a instância principal que vai fazer a justiça, né? A justiça imparcial. Enquanto, quando a gente lembra de Locke, no estado de natureza havia o implemento da justiça era parcial, né? O seu amigo, seu primo, seus familiares tendendo a julgar por você, que era a pequena guerra de clãs. Mas quando a gente passa para um modelo estatal, isso passa a ser visto como uma instância superior, uma instância imparcial, feita de uma forma livre e racional. Né? O Estado também tem que ser o que garante esse livre comércio, né? A quebra, talvez, de monopólios, né? Uma empresa que tem todo o poder que foi destinado por um governo anterior, ou qualquer que seja, que domina um mercado em si. Não, esse mercado tem que ser dividido entre quem quer que seja que queira concorrer, porque a concorrência, a competição, vai fazer com que haja uma melhoria que, no final das contas, repercute para o indivíduo, né? Quanto mais competências, faz com que o preço caia, a qualidade do serviço melhore. Então, o indivíduo é beneficiado, ou seja, o Estado ele funciona em prol dessa ideia do indivíduo. E ele deve intervir o menos possível nessa ideia do liberalismo clássico, né? Mais clássico. Ou seja, o liberalismo que vai pregar um Estado mínimo, né? Uma ideia de direito não negativo, não impeditivo, é aquele direito que ele é a ideia assim, eu posso fazer o que eu quiser contanto que a lei permita. Contanto que a lei permita. Isso é fruto, lógico, muito complicado em termos históricos, inclusive, por exemplo, o trabalho infantil era regularizado até onde a lei permitia, ou seja, os caras não estavam preocupados com o problema, talvez, ético do trabalho infantil. Né? A escravidão foi permitida por muito tempo e ninguém estava preocupado com o que a escravidão fazia de males, né, para as pessoas, porque a lei permitia. Né? Esse argumento do Estado não impeditivo, direito não impeditivo, é um pouquinho, muitas vezes é utilizado de uma forma bem canalha, né? É como se assim, eu vou andar armado dando tiro para cima até que a lei me permita.
por exemplo, né? Se a lei disser não pode, o cara não pode. Então, ele só não está preocupado muito com o que é certo ou errado, só com o que é legal ou ilegal. Entende? Isso é um problema que está dentro já desse liberalismo. Então, esse liberalismo clássico, como a gente já viu, defende a liberdade, a vida e a propriedade, né? E também teve ganhos interessantes na ideia dos direitos individuais, como o direito à liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de crença, ou seja, você pode ter qualquer denominação religiosa, né? E não religiosa, não ter religião, por exemplo. Não precisa o Estado, mesmo que houvesse uma religião oficial dele, você não precisa seguir. E a liberdade do comércio e da própria ação humana. Você pode fazer o que você quiser, casar com quem quer, deixar de casar com quem quer, viver solteiro se quiser, tanto faz. Você não tem obrigações para com um Estado a seguir. Já houve, no entanto, variações, né, esse Estado mínimo pregado pelo liberalismo clássico. Ele começa da água, dá para dizer assim, em pouco tempo, né? Porque garantias, por exemplo, como educação não havia. Então, a gente precisa de uma massa de trabalhadores que tenham um mínimo de qualificação, só que esses trabalhadores, por exemplo, não têm condição de pagar pela própria qualificação. Então, a própria ideia do próprio comércio livre começa a ruir, porque falta gente para trabalhar, falta gente qualificada, né? E a educação, por exemplo, passa a ser vista agora como uma espécie de direito mínimo de formação para a cidadania, para a formação do indivíduo liberal. Então, a gente começa a ver um Estado que agora passa a ter uma espécie de intervenção mínima nesse liberalismo social, né? Pequenos ajustes para poder que o Estado funcione melhor, né? Isso é muito mal visto dentro de alguns setores do liberalismo, como a gente vai ver, né? Mas a garantia de, por exemplo, direitos à saúde, direito à educação, salário mínimo, por exemplo, aposentadoria, uma espécie de direitos sociais que vão surgindo dentro dessa própria defesa do liberalismo, né? Para poder fazer com que haja um pouquinho menos de disparidade e a sociedade seja um pouquinho, uma competição um pouquinho mais igualitária, mais justa, né? Então, por exemplo, a garantia de serviços essenciais, como, por exemplo, da educação, ela não é vista, não precisa ser vista, literalmente, como um serviço público 100% estatal, né? Isso é uma diferença gigante para o que a gente vai trabalhar depois, com teorias sociais, né? Por exemplo, para um pobre, uma pessoa que não tem renda, ela poderia estudar numa escola privada pago pelo governo. O governo pagaria apenas pelaquela pessoa, não para todas as pessoas. Apenas pelo aquele que tem a baixa renda, né? Mesma coisa o plano de saúde, como há nos Estados Unidos, né? Um plano de saúde estatal, só que ele é privado, né? É um plano de saúde estatal privado, não é feito nosso SUS, que é algo hospital público, com profissionais públicos concursados, etc, etc. Não, é uma espécie de plano de saúde, um voucher de saúde que você pode utilizar num hospital privado. Ou seja, é a ideia de que eu vou garantir um serviço para um cidadão que tenha uma espécie de baixa renda, para que possa haver uma espécie de igualdade, mas mais prezando até pela própria produção, né? Que as pessoas morrem se tiver doente demais. No entanto, eu não preciso me fiar na ideia de que precisa ser estatal, entende? Isso é algo fundamental e essencial dentro dessa lógica, né? O próprio questão da aposentadoria, por exemplo. Você ter direito à aposentadoria, mas não precisa ser pública, ela pode ser privada, dentro de uma consonância desse processo. E aí, nos últimos anos, ressurgiu a ideia do liberalismo como um novo liberalismo, um neoliberalismo, que é uma ideia de voltar àquele Estado mínimo não intervencionista, né? Muita gente achou que essa tentativa de liberalismo que influenciasse, colocasse mais um pouquinho de direitos aos indivíduos, o que é que acontece? Com direitos aos indivíduos, esse direito, ele não vem do nada, ele vem de dinheiro, ele precisa de dinheiro. E de onde vem esse dinheiro? Do imposto. Quem é que paga o imposto? Todos, né? Geralmente, as faixas que têm mais renda pagam um imposto direto nessa renda, o famoso imposto de renda, né? As empresas começam a pagar determinados tributos,
e tal. Isso vai, segundo a lógica do neoliberalismo, vai onerando, vai pesando no orçamento e faz com que os produtos, por exemplo, fiquem cada vez mais caros, as pessoas percam um pouquinho, estão pagando muito imposto também e vão perdendo um pouco de renda, o produto mais caro, isso gira uma espécie de bola de neve que não dá certo. É mais ou menos essa lógica, né? E dentro da ideia do indivíduo liberal, o indivíduo liberal 100%, nesse sentido econômico, ele não gosta de pagar pelos outros. Pagar pelos outros. Por exemplo, um indivíduo que é extremamente saudável, ele está disposto apenas a pagar aquela consulta quando ele for ao médico. Ele não quer pagar um imposto que vai servir para o pobre se consultar quando for ao médico. Esse eu quero pagar só o meu. Ele que quiser que arrume o dele. Eu vou pagar só para a educação do meu filho. Quem quiser, que pague pelo seu. Essa é a ideia do mais bruta desse tipo de liberalismo, né? Quem quiser que se vire com seus próprios problemas, o indivíduo é livre, o Estado não tem que ficar tutelando os indivíduos. A tutela do Estado pelos indivíduos, aos indivíduos faz com que justamente eles não se esforcem para ir atrás das coisas. Essa é uma ideia que está enraizada bastante dentro desse processo do indivíduo, do liberalismo. E essa ideia de máxima redução de imposto, máxima concorrência, que faria quanto mais concorrência, melhor os produtos se tornam, né? E eliminar, se possível, tudo que puder de empresas privadas para retirando. Quanto mais você privatiza nesse processo, quanto mais você privatiza, mais sobraria dinheiro para mais você poderia reduzir os impostos para os indivíduos. Aí mais o indivíduo agora ele tem poder de renda. Então, ele vai poder, com a concorrência, olhar as concorrências, por exemplo, das escolas, já que são todas privatizadas. Por exemplo, se você privatiza a educação, dentro daquela ideia do voucher, por exemplo, você pode privatizar tudo e dizer, não, agora com a concorrência o preço da escola caiu, eu pago menos imposto, eu posso escolher uma escola boa pagando menos do que seria num estado intervencionista, que a escola ficaria muito mais cara e eu teria mais dinheiro porque eu pago mais imposto. É mais ou menos onde circula essas correntes, esses pesos e contrapesos dentro dessa ideia neoliberal. E surfando na crista da onda, existe uma espécie de liberal conservador, uma espécie de liberalismo conservador que vem de um filósofo chamado Edmund Burke, né? Que fica famoso na frase assim, é liberal na economia e conservador nos costumes. É uma ideia de que é preciso conservar as instituições, porque é uma ideia assim, como se fosse, o indivíduo é burro, mas a espécie é esperta. E o que é que a espécie fez? Ela conservou instituições para sobreviver ao longo do tempo. Por exemplo, a instituição família seria uma espécie concebida como uma instituição, um próprio prédio, um próprio lógica, né, disso, algo concreto. Ou seja, a instituição família, a religião seria o outro pilar, né? A própria ideia de como é que o Estado funcionaria também seria algo que deveria ser conservado, porque isso fez com que a espécie tenha perdurado por tanto tempo. Então, se você quiser retirar e fazer uma espécie de revolução, que é o que preocupou Burke, quando ele viu a Revolução Francesa, ele disse, isso aí não deu certo não. Mudaram tanta coisa, agora estão matando muita gente, está gerando muita confusão, muita guerra. A gente não precisa ser revolucionário, a gente precisa ser reformista. A gente pega as instituições e vai melhorando aos poucos, melhorando um pouco da ideia de família, de acordo com o progresso. Vai acontecendo coisas e a gente vai adaptando essas coisas, adaptando a ideia de como é que o Estado funciona, adaptando a ideia de como é que o comércio funciona, vai adaptando, vai reformando em vez de revolucionando. É a ideia do liberal conservador, né? Ou seja, isso aí tem umas falácias imensas em cima disso, porque, como a gente viu, há espécies de liberalismo, do mais clássico ao mais social, ao mais neoliberal, mais rasgado, que o liberalismo mais clássico também, ele pregaria por uma liberdade máxima do indivíduo, ou seja, essa ideia de liberal conservador para um liberal clássico é uma contradição. Um exemplo simples é o uso de drogas, uso de entorpecente, como é defendido por alguns neoliberais, inclusive, né? Se o corpo é meu,
e eu sou uma pessoa livre, eu deveria ter o direito de utilizar do jeito que eu quiser o meu corpo e minha saúde. E se você olhar dentro de uma sociedade liberal, que o sistema de saúde também é privado, se eu tiver algum problema de saúde a partir desse uso de drogas, quem vai pagar sou eu, não os outros. Então, dentro desse sistema todo neoliberal, todos os danos a partir do uso de drogas recaem sobre o indivíduo. E se eu fizer alguma besteira a partir do uso de drogas, quem vai pagar perante a justiça também sou eu, né? Então é mais ou menos essa lógica. O indivíduo tem que ser livre para fazer o que ele quiser, inclusive algo que não é bem aceito, né? Já um liberal conservador vai dizer que isso pode acabar com a instituição família, né? O uso de drogas, por exemplo, pode gerar alguns problemas familiares. Ele não é aceito pela religião e a religião teria uma espécie de preponderância, né? Aí um liberal mais clássico, né, mais neoliberal, que defende um liberalismo mais extremo, vai dizer, por exemplo, que como há o debate hoje nos Estados Unidos, Canadá, Uruguai, que é o uso de drogas, o uso principalmente da cannabis, da maconha. A venda e o uso da maconha gera milhões de dólares, por exemplo, nos Estados Unidos. É um comércio muito amplo e muito interessante na venda, né? Em países como o nosso, por exemplo, como o Brasil, a plantação disso seria algo extremamente eficaz, porque geraria dinheiro. Mas o conservador não quer, porque ele diz que isso é um problema que influenciaria a família, destruiria e etc e tal. Ou seja, o pensamento liberal conservador, segundo o liberal mais radical, atrapalha a economia, né? Países, por exemplo, que são conservadores, como Israel, já liberaram o uso da maconha porque viu que o fator comercial pesava mais do que esse fator conservador nesse modo. Então, isso não é unanimidade. Não é unanimidade, por exemplo, temas mais polêmicos, como o uso de drogas, né? A eutanásia, por exemplo, um liberal 100%, ele vai pensar que a eutanásia deve ocorrer, a pessoa tem que ter direito de retirar sua própria vida se ele achar que isso não está adequado. Que isso não está adequado, viver com dores crônicas até o resto da vida, né? Tem uma doença que você vai perder, por exemplo, a consciência e passar anos inconsciente no estado vegetativo. Um liberal 100% vai dizer, não, eu prefiro morrer, o Estado não pode intervir na minha escolha, porque o indivíduo é preponderante sobre o Estado, lembre-se desse princípio. O indivíduo sempre é preponderante sobre o Estado, então o indivíduo pode escolher, sim, ser livre para poder tirar a própria vida nesse sentido. A ideia do aborto, mesma coisa, o uso de drogas, mesma coisa, né? Tem alguns temas políticos e polêmicos que basta você lembrar desse princípio. Qual é o princípio? O indivíduo é preponderante. Se o indivíduo é preponderante, ele é quem deve escolher os rumos da sua própria vida, aquilo que ele acha melhor. O Estado não deve intervir. Nessa ideia do liberal conservador, o Estado é intervencionista. Ele intervém sobre a moralidade e a vida, os costumes dos povos. E não intervém na economia, deixaria a economia funcionar. Como a gente viu, isso chega a limites que fica contraditório, né? Por exemplo, assim que liberou o casamento de pessoas do mesmo sexo, houve uma explosão no ramo matrimonial de empresas que fazem justamente festas e cerimônias de casamento, começou a abarcar esse novo público, ou seja, essa ideia da moralidade conservadora atrapalhava o comércio. Isso é algo a ser pensado, que pode vir a cair em prova alguma pegadinha desse tipo, ok? Então, vamos finalizando a aula agora. Ficar bem atento que essa ideia do liberalismo, o indivíduo é o primordial, o preponderante, né? E há hoje um sequestro do termo liberal pelos conservadores de querer dizer que somente é liberal quem é conservador. Isso é uma falácia. A gente viu agora, acabou de ver que na exploração do conceito mesmo do liberal conservador, né, ele muitas vezes atrapalha a economia. E um liberal, que seria visto naquele sentido de neoliberal, do liberalismo clássico, ele diz que o indivíduo tem que ser livre 100%, cada um tome conta da sua própria vida. Beleza? Então, vamos interromper a gravação agora
para ficar muito mais tranquilo a análise e vocês poderem voltar ao vídeo e assistir com mais calma depois. Então, um abraço para vocês e até mais. Valeu.